Graça e paz, meus queridos irmãos. As misericórdias de Deus se sustentam ao longo do dia, e com elas a tarde se revela, não como um fim, mas como uma pausa sagrada, um presente contínuo que nos foi dado pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. Com este momento, recebemos a preciosa e renovada oportunidade de reavaliar nosso caminho, buscar novamente sua presença, fortalecer nossa fé que talvez tenha vacilado nas horas passadas e, de maneira decisiva, realinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da tarde, vamos nos colocar com reverência, humildade e uma disposição de espírito transformada diante de nosso Senhor, inspirando-nos na sabedoria profunda e penetrante que Ele nos oferece, registrada no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 20. A língua do justo é prata escolhida, o coração dos ímpios é de nenhum valor. Que princípio profundo, desafiador e absolutamente transformador para ser a bússola que reajusta o nosso dia. Este versículo não é uma mera observação sobre o caráter humano, nem um provérbio para ser admirado à distância. É uma verdade divina, um padrão celestial apresentado para este exato momento da tarde, quando as palavras da manhã já foram ditas e as conversas restantes ainda moldarão o nosso dia. A sabedoria de Deus não nos diz para simplesmente falar coisas boas ou evitar palavras ruins. A revelação é mais profunda e vai à raiz. A qualidade de nossa fala é um reflexo direto do valor do nosso coração. A imagem da prata escolhida é poderosa. Prata, na antiguidade, era um metal de grande valor, um meio de troca, um símbolo de pureza e riqueza. Mas não é qualquer prata. É prata escolhida, ou seja, refinada, purificada pelo fogo, livre de impurezas e escória. Isso nos revela um Deus que não apenas valoriza nossas palavras, mas que está interessado no processo de refino do nosso coração, de onde elas brotam. Significa que, no calor do dia, na pressão da jornada, na frustração que antecede o anoitecer ou na prova que persiste, o crente é chamado não a polir suas palavras externamente, mas a submeter seu coração internamente ao fogo purificador do Espírito Santo. Este é o caminho para uma vida de impacto e vitória. Por quê? Porque vir a Deus com um coração que anseia por essa pureza quebra o poder das palavras destrutivas, da murmuração e da incredulidade que podem ter se instalado em nós durante a primeira metade do dia. Tentar controlar nossa língua com nossa própria força nos acorrenta a nossa hipocrisia e limitações, enquanto entregar nosso coração a Cristo para ser purificado nos eleva à sua perspectiva soberana. O cansaço foca no que já falamos e ouvimos. Submeter nosso coração a Cristo é focar em quem pode nos transformar de dentro para fora. A vitória que Ele oferece não é meramente uma conquista externa, mas uma transformação interna que resulta em um fluir de vida através de nossas palavras. Essa verdade nos força a admitir a condição de nosso coração, a reconhecer nossa total dependência dele e a confiar em sua soberania para o restante do dia e da noite. Declarar que desejamos ter uma língua de prata escolhida é declarar ao mundo visível e invisível que nosso valor não depende de nossa eloquência, mas da obra de Cristo que nos torna justos e purifica nosso ser interior. E tudo isso só é possível porque Ele é o Verbo que se fez carne, a palavra perfeita de Deus, aquele cujo coração era puro e cuja boca só proferia vida. Talvez você tenha chegado a esta tarde carregando o peso de palavras duras que ouviu ou disse, o fardo de uma conversa difícil que o esgotou, a sobrecarga de pensamentos negativos que se recusam a sair, ou simplesmente o cansaço de uma batalha mental que já dura horas. Talvez seu coração esteja contaminado pela amargura e a ideia de continuar a jornada com palavras de fé e vida parece impossível. Hoje, esta oração será um ato de submissão radical a este princípio divino, uma consagração consciente de nosso coração e de nossa língua, uma decisão de alinhar nossa comunicação à santidade de Deus. Que ela seja um antídoto
contra o veneno das palavras e pensamentos acumulados, uma porta para a sala do trono, onde encontramos graça e misericórdia para nos transformar. Agora, respire fundo, silencie as vozes da acusação e da negatividade e junte-se a mim nesta jornada de oração, escolhendo submeter seu coração ao único que pode purificá-lo e tornar suas palavras um tesouro. Agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, soberano do universo, rocha eterna e fonte de toda a sabedoria, hoje, neste marco da tarde, quando o dia já não é novo e nossas forças começam a diminuir, mas a Tua misericórdia continua a nos sustentar, nós nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não pelo que Tu possas nos dar, mas por quem Tu és, o Deus cuja palavra é perfeita e restaura a alma, conforme o Teu testemunho no Salmo 19:7. Antes de apresentarmos qualquer plano ou pedirmos por força para as horas que virão, queremos Te exaltar. Tu és santo, 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 como o proclamam os seres celestiais diante do Teu trono. Tu és o Deus onipotente, cuja palavra criou os céus e a terra, pois Tu mesmo disseste em Gênesis 1:3, haja luz e houve luz. Reconhecemos a Tua soberania absoluta e inquestionável sobre cada átomo do universo e sobre cada palavra que sai de nossa boca. Cada respiração que demos até este momento foi um presente da Tua mão, e a capacidade de nos comunicarmos veio de Ti. Tu és o Deus que era, que é e que há de vir, imutável em Teu amor, infinito em Tua sabedoria e ilimitado em Teu poder. Reconheço Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, é o mesmo ontem e hoje e eternamente, como nos ensina Hebreus 13:8. Neste instante, ao nos aproximarmos do Teu trono de graça, recordamos a profunda verdade registrada em Provérbios 10:20. A língua do justo é prata escolhida, o coração dos ímpios é de nenhum valor. Ó Pai, que profundidade de sabedoria há nestas palavras! Elas são um espelho para as nossas almas, um chamado à santidade em nosso falar e em nosso pensar. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes desvalorizamos o poder de nossas palavras, usando nossa língua de forma descuidada e esquecendo que ela pode ser uma fonte de vida ou de morte, como nos adverte Provérbios 18:21. Perdoa-nos, Pai, por nossa insensatez e por não buscarmos em Ti a purificação do nosso coração, a fonte de onde brotam todas as nossas palavras, conforme o ensino de Jesus em Mateus 12:34. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A contaminação que macula nosso dia, ó Deus, não vem apenas de fora, ela nasce em um coração que não está totalmente rendido a Ti. Um coração que abriga amargura, inveja, orgulho e incredulidade. Sentimos-nos sobrecarregados com as consequências de nossas próprias palavras impensadas, com as rupturas em relacionamentos causadas por uma comunicação falha, e com a ansiedade gerada por pensamentos que não foram cativos à obediência de Cristo, como nos exorta o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 10:5. Há momentos em que o nosso coração se torna pesado e a ideia de proferir palavras de fé parece um esforço hercúleo. É nessas horas, Senhor, que a Tua palavra se torna o nosso sustento e a nossa fortaleza. Em Isaías 55:11, Tu nos prometes: assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Pai amado, nós nos apegamos a esta promessa com todas as fibras do nosso ser. Queremos que a Tua palavra habite ricamente em nós, como nos ensina Colossenses 3:16, para que o nosso falar seja temperado com sal e transmita graça aos que ouvem. Ajuda-nos a compreender que uma vida vitoriosa não se constrói sobre grandes feitos, mas sobre um coração continuamente purificado e uma língua consagrada a Ti. O Salmo 41:3, em sua sublime súplica, expressa o desejo de nossa alma. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Que esta seja a nossa oração constante nesta tarde. Guarda-nos de palavras ociosas, de fofocas, de murmurações, de críticas e de toda forma de comunicação que não Te glorifica. Que possamos ser como a pessoa descrita no Salmo 1:3,
que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na tua lei, e na tua lei medita de dia e de noite. Tal pessoa será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Ó Deus de toda a verdade, que nos chamaste das trevas para a tua maravilhosa luz, para que anunciássemos as virtudes daquele que nos chamou, como lemos em 1 Pedro 2,9. Estenda a tua mão poderosa sobre nós nesta tarde. Pedimos que o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, venha sobre nós e nos purifique os nossos corações. Que ele nos convença de todo pensamento e intenção que não provém da fé. Que ele nos encha de tal maneira que nossas palavras sejam um reflexo do seu fruto, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, conforme Gálatas 5, 22, 23. Que o teu Espírito nos ajude a tomar o jugo de Cristo sobre nós e a aprender dele, que era manso e humilde de coração, para que nossas palavras não sejam arrogantes, mas cheias de graça. Sabemos, Senhor, que o teu plano é nos conformar à imagem de teu Filho Jesus. Ele é o nosso modelo perfeito. Suas palavras eram cheias de graça e verdade. Ele falava com autoridade, curava com uma palavra, acalmava a tempestade com uma ordem e perdoava com compaixão. Ajuda-nos a entregar a ti, em oração, cada conversa que teremos, cada decisão que comunicaremos, cada pensamento que nos assaltar. Confiamos que tu és o nosso santificador, nosso mestre, nosso conselheiro e nosso guia. Como o apóstolo Tiago nos adverte em seu livro, capítulo 3, a língua é uma fogo, um mundo de iniquidade que pode inflamar o curso da nossa vida. Reconhecemos esta verdade, Senhor, e declaramos a nossa total dependência de ti para domá-la. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso libertador, o nosso Deus, o nosso rochedo em que nos refugiamos, o nosso escudo, a força da nossa salvação e o nosso alto refúgio, como exalta o Salmo 118:2. Pai amado, em meio à pressão, muitas vezes somos tentados a duvidar do poder de uma vida consagrada. O inimigo de nossas almas sussurra em nossos ouvidos que nossas palavras não importam e que um coração impuro é inevitável. Mas a tua palavra, que é a verdade, nos afirma o contrário. Em Efésios 4:29, somos instruídos de forma clara: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Que esta ordem divina se torne o filtro para tudo o que dissermos. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos pelas consequências de nossas palavras tolas, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade, como lemos em Lamentações 3:22-23. Mesmo quando falhamos, tu permaneces fiel, pronto a nos perdoar e purificar. Agradecemos por tua fidelidade que nos tem sustentado até aqui. Agradecemos por cada vez que o teu Espírito nos freou, por cada palavra de vida que nos deste para compartilhar, por cada oportunidade de edificar alguém. Agradecemos porque mesmo em nossa fraqueza, o teu poder se aperfeiçoa, como o apóstolo Paulo aprendeu e testificou em 2 Coríntios 12:9-10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Nesta tarde, ó Deus, queremos encontrar prazer em depender de Ti para a santificação do nosso falar. Queremos nos gloriar em nossa incapacidade de controlar nosso coração, para que o Teu poder habite em nós. Capacita-nos pelo Teu Espírito a viver o restante deste dia para a Tua glória. Que as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações Te agradem. Que possamos ser luz neste mundo, refletindo o caráter de Cristo em nossa comunicação. Que a prata escolhida de nossas palavras enriqueça outros que estão pobres de espírito e sobrecarregados. Que possamos ser instrumentos da Tua verdade e do Teu amor. Abençoa, Senhor, a nossa nação, os nossos governantes e o Teu povo espalhado por toda a terra. Lembra-te dos que estão sofrendo, dos enfermos, dos enlutados,
dos desempregados e dos que estão em qualquer tipo de aflição. Que eles possam ouvir palavras de conforto e esperança, proferidas por lábios consagrados a Ti. Que a Tua igreja seja um lugar onde a comunicação é curadora e edificante, um farol de verdade em meio à confusão. Ao olharmos para a cruz de Cristo, somos lembrados do preço que foi pago, para que pudéssemos ser justificados e ter nossos corações purificados. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, levou sobre si as nossas transgressões, inclusive cada palavra pecaminosa que já proferimos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agradecemos por tão grande salvação e pelo privilégio de podermos nos achegar a Ti com confiança, como filhos amados. Assim, Pai, entregamos a Ti o restante deste dia. Confiamos que Tu irás à nossa frente preparando o nosso caminho. Pedimos que guardes nosso coração de toda impureza e nossos lábios de toda falsidade. Que possamos encerrar este dia com o coração grato e com a alma em paz contigo. E que ao deitarmos para dormir, possamos dizer como o salmista no Salmo 4:8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Te louvamos porque a justiça que produz palavras de valor não é nossa, mas um presente da Tua graça que recebemos pela fé em Cristo. Te exaltamos pela Tua fidelidade, que não apenas se renova a cada manhã, mas que se manifesta como sabedoria e poder no meio da tarde, um sinal visível de que Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Tuas misericórdias são a verdadeira causa de não sermos consumidos pela nossa própria tolice e pela confusão do mundo que já nos cercou hoje. Elas nos enchem de uma esperança vívida e de uma coragem renovada para viver o restante deste dia, não com base em nossa própria sabedoria, mas na verdade do Teu poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Obrigado, Pai, porque nossa paz e nossa capacidade de continuar não dependem de circunstâncias favoráveis, mas estão firmemente ancoradas na Tua promessa de que jamais nos deixarás ou abandonarás. Tu és o Deus que opera todas as coisas para o bem daqueles que Te amam, e essa verdade é o fundamento inabalável de nossa confiança em Ti, tanto pela manhã que passou, quanto pela tarde que vivemos. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e agradecemos pelo sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo na cruz. Este é o motivo supremo e eterno da nossa justificação. Em Cristo, Tu nos deste o descanso final do fardo do pecado e da condenação. Mesmo que tenhamos falhado com nossas palavras nesta manhã, em Cristo continuamos a ser mais do que vencedores. É através dele que temos acesso direto a Ti, o perdão dos pecados, a reconciliação contigo, a adoção como filhos e a promessa da vida eterna. É nele que o padrão de Provérbios 10:20 se torna não apenas um ideal inalcançável, mas uma realidade acessível através do poder do Espírito Santo que habita em nós e purifica nosso coração. Confiamos que por causa de Jesus, podemos nos achegar a Ti em qualquer situação, no meio da tarde, e encontrar graça para prosseguir. Nada, nem a tribulação da manhã, nem a angústia da tarde, nem a perseguição que enfrentamos, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, pode nos separar do Teu amor. E, portanto, nada pode nos impedir de ter nosso coração purificado e nossa língua consagrada a Ti. Por isso Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pelo que já fizeste, pela força que estás nos dando neste exato momento e pela sabedoria que ainda nos darás antes que a noite chegue. Cremos que no restante deste dia Tua força nos sustentará e por isso já declaramos nossa vitória em Ti. Que nossa vida seja um testemunho do Teu poder que nos transforma. Pedimos que o sangue de Cristo nos purifique de toda impureza no coração, de toda falsidade na língua, de toda amargura e de toda incredulidade. Lava-nos, Senhor,
Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto para o restante desse dia. Não nos lances fora da Tua presença, mas restitui-nos a alegria da Tua salvação e sustenta-nos com um espírito voluntário, pronto a consagrar a Ti toda a nossa comunicação. E agora, Senhor, olhamos para as horas que restam desse dia com esperança, não em nossa capacidade de nos controlarmos, mas em Teu poder de nos transformar. Ajuda-nos a mortificar as obras da carne que se manifestam pela boca e a nos revestirmos do novo homem, criado em Cristo para uma vida de comunicação que gera vida. Esvazia-nos do orgulho, do egoísmo e da negatividade que se acumularam. E então, enche-nos com o Teu Espírito Santo para que o fruto do amor e da paz possa brotar em nossos corações, resultando em uma vida que transborda de palavras que Te glorificam. Ajuda-nos, de forma prática, a escolher o silêncio em vez da resposta irada. Que nossa reação a uma notícia frustrante da tarde seja correr para a Tua presença em vez de murmurar. Ensina-nos a falar a verdade em amor. Queremos ter a mente de Cristo para que possamos ver o mundo, as pessoas e as circunstâncias através das lentes do Teu poder e do Teu amor redentor. Dá-nos a coragem de usar nossas palavras para testemunhar ao mundo sobre um Deus que transforma corações e purifica lábios. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta tarde, respondendo ao Teu chamado à santidade. Reconhecemos que esta não é uma atitude natural, mas sobrenatural. Por isso, clamamos pela capacitação do Teu Espírito Santo para vivermos desta maneira hoje. Nós escolhemos, pela fé, consagrar nosso coração e nossa língua a Ti. Por isso, hoje, Te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por um coração que ama a Tua verdade acima de tudo. Ajuda-nos a nunca banalizar o poder de nossas palavras, nem a nos orgulhar de nossa eloquência. Acima de tudo, inunda nossa alma com uma consciência avassaladora de que só em Cristo Jesus somos feitos justos e nosso coração pode ser purificado. Que a certeza de que Ele já nos limpou de todo pecado na cruz nos dê a confiança para buscar a santificação em cada palavra, sabendo que Ele é fiel e poderoso para nos capacitar até o fim. Pai amado, firmados na Tua sabedoria de Provérbios 10:20, que nos ensina que a língua do justo é prata escolhida, nós nos dedicamos neste momento a trazer este padrão celestial para a realidade terrena de nossas vidas. Reconhecemos com humildade que é fácil declarar consagração em um momento de oração, mas a verdadeira profundidade da nossa fé é revelada em nossa comunicação nas áreas mais práticas, desafiadoras e por vezes estressantes. Por isso clamamos pela capacitação do Teu Espírito Santo para que esta consagração não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma disciplina espiritual, um estilo de vida que Te glorifica e edifica o próximo. Nós escolhemos pela fé submeter a Ti as palavras que diremos em nosso trabalho, sobre nossas finanças, em nossas famílias e até mesmo em meio às nossas provações, aqui e agora nesta tarde. Oramos por sabedoria e graça em nossa vida profissional. Senhor, nós Te apresentamos nosso trabalho, nossas carreiras, nossos estudos e todas as nossas ocupações, especialmente as conversas, reuniões e decisões que ainda teremos hoje. Abençoa nosso labor nesta tarde e pedimos que a Tua primeira bênção seja de nos dar uma língua que edifica e um coração sábio. Em um mundo profissional que muitas vezes valoriza a astúcia, a autopromoção e a crítica, nós escolhemos ser agentes do Teu reino através de palavras de integridade, encorajamento e verdade. Que a ansiedade por prazos e metas não nos leve a falar de forma ríspida ou desonesta. Ajuda-nos a ver nosso trabalho não como uma arena de competição, mas como uma oportunidade de glorificar a Ti,
servindo com a sabedoria que Tu mesmo nos dás. Nós queremos viver a verdade de Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que usamos palavras duras nesta manhã, seja com colegas, clientes ou subordinados. Transforma nossa comunicação para o restante do expediente. Que cada e-mail, cada telefonema, cada conversa seja temperada com a Tua graça. Ajuda-nos a entregar a Ti a frustração com relacionamentos difíceis no trabalho, pelos colegas que nos provocaram, pelos chefes que nos pressionaram. Dá-nos a graça sobrenatural de responder com mansidão, encontrando em Ti a força para não pecar com nossas palavras. Que possamos, como diz a Tua palavra em Colossenses 4:6, que o nosso falar seja sempre com graça, temperado com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Dá-nos também sabedoria para os desafios profissionais que enfrentamos hoje, pelos projetos que exigem clareza, pelas negociações que demandam discernimento, pelos problemas que precisam de soluções criativas. Em vez de falarmos palavras de dúvida e pessimismo, queremos proferir palavras de fé, confiando na Tua direção. Nós nos apoiamos na promessa de Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Hoje consagramos a Ti cada palavra que sairá de nossa boca no ambiente de trabalho. Que ele seja transformado não por uma mudança de circunstâncias, mas por uma mudança radical em nossa comunicação, que reflete um coração rendido a Ti. Que sejamos conhecidos como pessoas de confiança, cuja palavra tem peso e valor, tornando-nos verdadeiros embaixadores do reino de Deus. Ó Pai, clamamos por um coração grato em relação às nossas finanças. Colocamos diante de Ti esta área tão sensível, onde a murmuração e as palavras de medo podem florescer ao longo do dia. O mundo nos pressiona para falar de dívidas, de crises e de escassez. Livra-nos desta mentalidade. Pedimos que a nossa atitude e nossas palavras sobre finanças não sejam de pânico ou de ganância, mas de profunda confiança em Ti. Queremos lembrar-nos do que o apóstolo nos ensinou em Filipenses 4:11 e 12. Não digo isto porque esteja necessitado, porque já aprendi a viver contente em qualquer que seja a sua situação. Sei viver humildemente e também sei viver com abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Senhor, ensina-nos este contentamento. Dá-nos um coração que fala de gratidão por Tua provisão, independente do saldo da nossa conta bancária nesta tarde. Se houver abundância, se os recursos forem fartos, livra-nos de palavras arrogantes ou de autossuficiência. Que nossa língua confesse que Tu és a fonte de toda boa dívida e que sejamos rápidos em usar nossos recursos e nossas palavras para abençoar outros. E se há escassez, Pai, se o dia é de dificuldade e o bardo financeiro parece esmagador, nós escolhemos consagrar nossa língua a Ti. Em vez de reclamar, queremos declarar a Tua fidelidade. Trazemos a Ti o peso das contas a pagar, da incerteza do futuro, do desemprego, e cremos em Ti como nosso Jeová Jiré, nosso provedor. Ajuda-nos a falar palavras de fé, alinhadas com a Tua promessa de que nunca nos desampararás. Livra-nos da ansiedade que gera palavras de dúvida. Que a Tua palavra em Mateus 6:31 ao 33 ecoe em nossa mente e em nossa boca hoje. Não vos angustieis, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós escolhemos buscar o Teu reino em primeiro lugar e falar da Tua bondade, confiando que Tu cuidarás de nós. Ajuda-nos a viver na liberdade da promessa de Filipenses 4:19.
O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A certeza do teu cuidado é a nossa maior riqueza. Que esta verdade encha nosso coração e transborde de nossos lábios, tornando-se um testemunho do teu poder provedor. Pai querido, clamamos por palavras de vida em nossa vida familiar. Senhor, confessamos e pedimos perdão pelas inúmeras vezes em que nossa língua se tornou uma arma dentro de nosso próprio lar, talvez até na correria desta manhã. Perdoa-nos por palavras ásperas ditas ao nosso cônjuge, por gritos de impaciência com nossos filhos, por respostas sarcásticas aos nossos pais. O inimigo ama semear a discórdia nos lares, através de palavras, mas nesta tarde, nós nos levantamos contra esta estratégia, correndo para Ti e consagrando a Ti toda a nossa comunicação familiar. Nós escolhemos de forma deliberada e intencional entregar a Ti nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos e toda a nossa parentela. E oramos para que, ao final do dia, nosso reencontro seja marcado por palavras que são como prata escolhida, trazendo paz e cura. Pai, ajuda-nos a sermos agentes de edificação em nosso lar. Que a Tua instrução em Efésios 4:31-32, toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se torne o guia de nossos relacionamentos. Ajuda-nos a usar nossas palavras para perdoar. Ajuda-nos a entregar a Ti a ansiedade pelo futuro de nossos filhos e, em vez disso, usar nossa boca para abençoá-los e profetizar o Teu bem sobre eles. Oramos por palavras de reconciliação no meio de desentendimentos conjugais, entregando a Ti nosso desejo de estar certos e buscando a unidade. Que nossos lares sejam curados do veneno das palavras de crítica, da cobrança e do silêncio que acusa. Que eles se tornem lugares de refúgio, onde cada membro da família possa ser edificado e amado, não porque somos perfeitos, mas porque aprendemos a usar nossas palavras para construir pontes de graça aos pés de Jesus. Que a palavra de Provérbios 12:18, há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde, seja vivida primeiramente dentro de nossas quatro paredes. Que o mundo, ao olhar para as nossas famílias, não veja lares perfeitos, mas lares onde a comunicação é redimida pela graça de Cristo e que por causa disso o Teu nome seja glorificado. Que a imagem de um lar abençoado, como descrito no Salmo 128, onde o trabalho é abençoado e a família floresce sob o temor do Senhor, seja uma realidade cultivada também com palavras de amor e sabedoria. Senhor, Pai amado, oramos finalmente por uma língua que glorifica a Ti em meio às provações. Pai, chegamos agora à área mais difícil, ao teste de fogo da nossa fé, ao clímax do chamado a ter uma língua de justo. Confessamos que nossa reação à dor, à perda e à dificuldade que este dia trouxe não é Te louvar, mas questionar, murmurar e até blasfemar em nosso coração. Mas queremos que o Teu caráter seja forjado em nós. Queremos ser o tipo de crente que pode, como Jó, dizer: o Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Para aqueles que nesta tarde enfrentam o fardo da doença, a aflição do luto, a angústia da incerteza, a traição de um amigo ou o fogo da perseguição, pedimos uma medida extraordinária da Tua graça para que possam consagrar seus lábios ao louvor. Nós não legamos a dor da provação, mas a trazemos a Ti, o único que pode transformar nosso lamento em dança. Nós entregamos a Ti a tentação de reclamar da dor física e pedimos força para falar da Tua suficiência. Entregamos a Ti a tentação de questionar o Teu amor no luto e pedimos fé para declarar a esperança da ressurreição. Entregamos a Ti a tentação de amaldiçoar os que nos ferem e pedimos a graça de abençoar, como nos ensinou Jesus. Nós nos firmamos na lógica espiritual de 2 Coríntios 12:9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar além da dor imediata e a vislumbrar o Teu poder sendo manifesto em nossa fraqueza. Dá-nos a fé para crer que nosso caráter está sendo forjado
e que podemos te glorificar com nossos lábios, mesmo na fornalha. Senhor, nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, sustentador de toda a vida, nós nos achegamos à tua augusta e santa presença nesta tarde, não com a presunção de nossa própria justiça, mas com a confiança que nos é concedida pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Viemos a ti como filhos que se aproximam de um Pai amoroso, trazendo em nossos corações o acúmulo das palavras, pensamentos e intenções deste dia e a sede de uma pureza que somente tu podes conceder. A tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E é nela que encontramos o padrão de santidade que desejamos, expresso em Provérbios 10:20. A língua do justo é prata escolhida. Ó Pai, que padrão sublime e desafiador! É a voz do Criador nos chamando a refletir seu caráter em nossa comunicação. É a voz do Pai nos ensinando o caminho para uma vida que tem valor e substância. Nós meditamos, Senhor, no significado profundo desta verdade. As palavras que falamos revelam a essência do que somos. Elas podem ser como prata, valiosa, pura, que enriquecem e edificam. Ou podem ser como palha, sem valor, que o vento leva e que não produz nada de eterno. Reconhecemos que, por natureza, nosso coração não produz prata. Ele produz o metal bruto da impaciência, da crítica, do egoísmo, da autodefesa. Mas tu és o divino ourives. Tu nos colocas no fogo das provações não para nos destruir, mas para purificar o nosso coração, para que dele flua a prata refinada de palavras que honram a ti. É o peso da ansiedade, que nos faz proferir palavras de dúvida e medo. É o bardo da amargura, que envenena nossa fala com sarcasmo e ressentimento. É o bardo do orgulho, que nos leva a falar para nos exaltar e diminuir os outros. É a opressão de vivermos em um mundo caído, onde somos bombardeados por palavras de ódio, mentira e futilidade, e corremos o risco de permitir que esta poluição contamine o nosso próprio espírito. É a fadiga da batalha espiritual, a luta incessante para alinhar nosso falar com a tua verdade. Reconhecemos, como o apóstolo Paulo em Romanos 7, que muitas vezes o bem que queremos falar não falamos, mas as palavras torpes que não queremos, essas escapam de nossos lábios. Oh, que miséria! Quem nos livrará do poder desta língua de morte? Graças a ti, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. É para Ele, o Verbo perfeito, que nos voltamos agora. É nele que encontramos o poder para uma comunicação redimida. Nós desejamos ardentemente, Senhor, que possamos experimentar a transformação que Jesus prometeu em João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ajuda-nos a compreender, pelo teu Santo Espírito, que de um coração purificado por Cristo fluem palavras de vida. O mundo nos oferece uma comunicação baseada na performance, que nos diz que nosso valor está na nossa eloquência e perspicácia. Nós renunciamos a essa forma de comunicação, Senhor. Queremos tomar sobre nós o jugo de Cristo, que é o jugo da submissão amorosa à tua vontade perfeita, boa e agradável. É o jugo do discipulado, de aprender daquele que é manso e humilde de coração, e cujas palavras eram sempre cheias de graça e verdade. É um jugo que, em vez de nos oprimir, nos alinha com o teu propósito para as nossas vidas, trazendo verdadeira liberdade e paz. Pois a tua palavra nos diz em 2 Coríntios 3,17: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Pai, em meio às nossas aflições, que podem nos tentar a murmurar e reclamar, ajuda-nos a adotar a perspectiva eterna de 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que verdade transformadora! Pedimos, ó Deus, que abras os olhos do nosso entendimento para que possamos ver além do véu do presente,
Que o peso da glória futura seja tão real para nós que a tribulação presente se torne leve em comparação e que nossos lábios se encham de louvor em antecipação. Ajuda-nos a fixar os nossos olhos não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas, como nos ensina o versículo seguinte, 2 Coríntios 4:18. Sabemos que este mundo não é o nosso lar definitivo. Somos peregrinos e forasteiros a caminho da cidade celestial, cujo arquiteto e construtor és tu. Que esta esperança seja a âncora da nossa alma e o tema de nossa conversa. Quando a dor física nos afligir, que nossa boca confesse que tu és a nossa força. Quando a tristeza da perda nos assaltar, que nossos lábios proclamem a bendita esperança do reencontro na eternidade. Quando a injustiça deste mundo nos enfurecer, que nossa língua se aquiete na certeza do teu juízo final. E para cada coração que está pesado nesta tarde, para cada alma que se sente tentada a explodir em palavras de raiva ou a se afogar em palavras de desespero, que a promessa do Salmo 46:1 seja um refúgio inabalável. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pai, nós nos escondemos em Ti. Tu és a nossa torre forte, para a qual corremos e estamos em segurança. Tu és o nosso refúgio contra a tempestade de palavras que vem contra nós. Tu és a nossa fortaleza, a fonte de poder para respondermos com graça. E Tu és socorro bem presente. Não estás distante, não estás indiferente. Tu estás aqui, conosco, no meio da discussão, no meio da pressão, no meio da dor. A Tua presença é a nossa paz e a nossa garantia de domínio próprio. Por isso, não temeremos, ainda que a terra se mude, que o rio do Teu Espírito flua em nós, trazendo refrigério e alegria mesmo em meio ao deserto, e que desse rio fluam palavras de vida. Sustenta Teus filhos, Senhor, aqueles que estão cansados de conversas difíceis, dá-lhes a Tua sabedoria. Aqueles que estão exaustos por terem sido mal interpretados, sê Tu o seu defensor. Aqueles que estão fatigados por aconselhar e cuidar de outros, derrama sobre eles uma porção dobrada da Tua graça, para que não falem do seu cansaço, mas do Teu poder. Aqueles que estão desanimados em seu ministério, sentindo que suas palavras são em vão, lembra-lhes que a Tua palavra através deles não voltará vazia, que mesmo em meio aos lágrimas, um espírito de louvor e confiança possa se manifestar, um testemunho poderoso de que o nosso Deus é bom, soberano e digno de toda a nossa confiança. Ajuda-nos a aquietar a nossa alma, como o salmista nos convida no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este é o cerne da vitória. Parar nossa agitação, cessar nossas tentativas de vencer discussões e simplesmente saber, com uma confiança profunda e serena, que Tu és Deus. Tu estás no trono. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que Te amam, como nos garante Romanos 8:28. Esta verdade não é um clichê vazio. É a rocha sobre a qual podemos firmar nossa mente e aquietar nossa língua. Já somos mais que vencedores, não porque não temos lutas, mas porque temos aquele que venceu o mundo habitando em nós. A vitória não é a ausência de batalha, mas a presença do comandante dos exércitos do Senhor ao nosso lado. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo.
Nada pode nos separar do teu amor. Portanto, Pai, nesta tarde, nós nos conscientemente consagramos a Ti nossos corações e nossas bocas. Visualizamos pela fé cada pensamento impuro, cada intenção egoísta e os depositamos aos pés da cruz de Cristo. Trocamos o nosso coração de pedra por um coração de carne escolhida. Trocamos nossa língua de fogo por uma língua de prata escolhida. Que esta transformação se manifeste em nossos corpos, aliviando a tensão, em nossas mentes, acalmando a ansiedade e em nossos espíritos, renovando a nossa esperança e alegria em Ti. Que o restante deste dia seja vivido a partir deste lugar de consagração para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade soberana e declaramos nossa total dependência de Ti para o restante deste dia. Escolhemos consagrar nosso coração e nossa língua a Ti. Recebemos estas horas restantes como um presente e nos comprometemos a vivê-las não com nossas forças, mas com a Tua, encontrando vitória em Teu poder transformador. Ao nos aproximarmos do final desta oração, nossos corações se enchem de uma paz que vem da submissão e da confiança. Agradecemos por esse tempo precioso em Tua presença. Confiamos que, ao escolhermos este caminho de santidade, estamos nos alinhando à Tua vontade e abrindo as portas para que o Teu poder e a Tua paz fluam através de nós de maneira extraordinária. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza e o nosso mestre. Renovamos nossa confiança em Ti para o restante deste dia. Agora, Senhor, abençoa ricamente cada vida que participou desta oração, que todos sintam a purificação do coração, um novo vigor para continuar e a certeza de que uma vida consagrada a Deus é uma vida vitoriosa. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas este é apenas o recomeço de um dia vivido na beleza e no poder da consagração a Deus. Eu gostaria de encorajá-lo a colocar isso em prática agora mesmo. Compartilhe nos comentários qual área da sua comunicação você está consagrando a Jesus nesta tarde. Seu testemunho pode encorajar outra pessoa a fazer o mesmo. Se você tem um pedido específico de oração, deixe-o também. E ao fazê-lo, declare pela fé que você está entregando essa situação e suas palavras sobre ela nas mãos do Senhor. A fé que se consagra é a fé que encontra a vitória. Estaremos orando com você e por você. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Escolha ser parte de uma comunidade que busca viver em santidade e poder em Cristo. Ao se inscrever, você será notificado sobre novas orações e mensagens que podem fortalecer sua caminhada. Compartilhe esse vídeo. Vamos espalhar esta mensagem de transformação a um mundo que sofre com o poder destrutivo das palavras. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o restante do seu dia, baseada no princípio que recebemos de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos justifica e nos dá um novo coração, o amor de Deus Pai, que nos acolhe e nos purifica, e a comunhão do Espírito Santo, que nos capacita a falar vida, sejam com todos vocês. Que o Senhor lhes dê, no restante deste dia e ao chegar da noite, a coragem de consagrar cada palavra, a fé para confiar em seu poder transformador e a experiência real de sua paz em seus corações. Que as vossas palavras sejam como prata escolhida, trazendo riqueza espiritual a todos que as ouvirem. Que a paz que excede todo o entendimento, que guarda os corações e as mentes daqueles que estão em Cristo Jesus, inunde a sua vida, seu lar e seu sono. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã e meu irmão, não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser abençoado pela palavra de Deus.